se tinha antigamente, né, a ideia do médico, aquele médico de antigamente, né? Aquele médico que eram, enfim, poucos, né? Não se tinham tantos médicos, não se tinha tantos especialistas, e o médico era treinado para dar conta de tudo, né? Médico de cidade pequena, então, né, assim, que resolve de dor de dente, unha encravada, e se tiver que abrir barriga de alguém, abre, né? Então, Uhum. assim, resolve de um tudo. E depois de um tempo, né, assim, a medicina, o conhecimento de uma forma geral foi avançando tanto que foi surgindo a necessidade de especialistas, né? Hum. E aí os médicos foram entendendo e se identificando com determinadas especialidades e foi crescendo o volume de especialistas. Então, algumas décadas atrás, a gente não tinha tantos especialistas e a gente tinha uma lacuna. Bom, eu preciso de alguém para resolver um problema mais grave no rim, no coração, né? E aí a gente precisa de um especialista, de um cardiologista, de um nefrologista. Ok. Só que isso foi crescendo num ponto, né, que os próprios médicos foram direcionando e a gente teve uma super especialização, né, assim, um movimento muito grande de praticamente a gente ter ou generalistas, né, ou seja, quando a gente termina ali a faculdade, ou você faz uma especialização, ou você não faz, né, e você vira especialista nas especialidades, né, assim, muito focadas e direcionadas, então na psiquiatria, na neurologia, na cardiologia, né. Especialidade de um órgão, assim, né, não Exato, de um de sistema um sistema específico, específico, é. exato. E aí, ok, isso nas últimas décadas veio crescendo. E as pessoas foram meio que pegando, assim, quase que um ranço, eu diria, né, assim, dos clínicos gerais, né, que as pessoas chamam de clínico geral, que é o generalista, da questão, por exemplo, do próprio, de como o sistema de saúde era estruturado algumas décadas atrás, os próprios convênios, né, assim, com clínicos, com generalistas que, né, aquilo de tocar fila, ok, você tá com dor de cabeça? Tá, encaminha para o neurologista. Então, assim, era aquele médico meio que não resolvia nada, né, e que precisava sempre de um especialista. E bom, isso foi, né, isso na minha, né, assim, na minha avaliação, tá, de quase, mas foi crescendo num ponto que supriu a demanda dessas necessidades específicas, mas ficou esse buraco de especialistas em, é isso, na atenção primária mesmo. O que que é essa atenção primária? São essas, como a gente falou, assim, nessas demandas comuns do dia a dia, de alguém que não tem necessariamente uma doença, uma questão grave ali, mas é isso, né, tem um sintoma inicial que precisa ser investigado, né. Quantas vezes a pessoa, sei lá, tem uma insônia, ela não sabe se ela vai no neurologista ou no psiquiatra ou no não sei aonde, ou ela tá com uma dor nas costas, ela não sabe se ela marca um especialista em coluna ou um ortopedista, porque na cabeça dela, ela precisa ir num especialista para aquilo, né, sendo que nem tem, enfim, um diagnóstico, um sintoma ainda mais grave. Enfim, então, eu costumo falar muito isso, né, assim, de que, a gente continua com essa necessidade de ter um profissional que esteja ali acompanhando. Por quê? Vamos lá, algumas pessoas, vai, ok, tem, né, meus pacientes, muitos deles têm a mim. Tem uma questão ali psiquiátrica, tá ali em acompanhamento comigo no consultório, ok. Mas muitos pacientes meus estão em acompanhamento comigo, mas também tem o cardio que acompanha, por conta de uma pressão alta, que aí também tem o gastro, por conta de uma, né, uma gastrite, uma esofagite, alguma coisa assim. E aí tem ali 3, 4 profissionais, né, especialistas, e aí, como você falou, por melhor que eu seja, eu, né, me considero uma boa médica, uma médica dedicada ali, que não sei todas as respostas, mas enfim, corro atrás e tô atenta ali com o paciente, eu não domino todas as outras áreas, né, assim. Então muitas vezes a gente precisa dessa conversa, assim, né, com outros. E aí, o médico de família entra justamente nisso, né, assim, aí você me corrige, né, se eu estiver errada, né, enganada, mas é isso, assim, é um médico pra, assim, pra chamar de seu, né, que eu falo como se fosse, esse médico de Exatamente. antigamente, né, eu expliquei tudo isso pra, desenvolver esse raciocínio, assim, de que existe um especialista, né, assim, que cuida, tem essa relação com o paciente como esse, né, aqueles médicos de antigamente. Tem um paciente meu uma vez falou assim: "Ah, é tipo aqueles médicos de novela, né", que aquele médico, por exemplo, daquelas Sim. novelas, assim, mais antigas, falou assim: "Ah, liga para o doutor fulano, porque ele sabe todo o meu histórico", né. Exatamente, eu acho que a gente é um médico, realmente, no Brasil, eu acho que a gente se hiper especializou demais, assim. E assim, você não vai no ortopedista, você vai no ortopedista do dedinho da mão. Uhum. Então a gente se super especializou demais, e as queixas mais gerais, assim, que não são doenças necessariamente graves, mas de nível de atenção primária, que nem a gente tá conversando, mas não são doenças graves, são doenças mais comuns. A gente acabou precisando ficar de pingue-pongue de especialista. Isso. Porque uma pessoa resolve a hipertensão, aí a outra precisa de outra para resolver a diabetes, aí precisa de outra para resolver a gastrite, e não tem um médico que centralize esse cuidado, até vendo as interações medicamentosas, vendo, Isso. eh, juntando tudo isso num paciente só. Uhum.
Fora isso, uma lacuna que eu vejo bem grande também, é que acaba vários médicos vendo vários pontos, mas ninguém vendo a saúde do paciente. Então, Uhum, vacina, prevenção, promoção de saúde, uhum. como o pediatra faz com as crianças, Sim, mas a gente precisa. Não tem ninguém que faça isso pelo adulto. Vai fazer um check-up de saúde, de doenças, enfim. Em quem você vai? É difícil, assim, a gente saber. E o paciente não tem a responsabilidade, é isso, né? De saber quem ele precisa procurar. sim, Em outros exato. países, onde a atenção primária é mais forte, ou a atuação do médico de família é mais forte, a gente, como é que funciona? O médico de família é a porta de entrada do sistema. Uhum, Ou seja, a pessoa sempre procura o médico de família. O médico de família resolve 80% das queixas. Se tem nesses 20% de queixas que ele não resolve, ele encaminha para o especialista e ele continua acompanhando esse paciente, coordenando esse cuidado. Então, vendo todas as condutas dos diferentes especialistas e vendo o que dá para unificar naquele paciente. Mas a porta de entrada é sempre o médico de família. uhum, Então a gente porque o paciente não tem necessariamente a obrigação de saber: "Ai, agora é gastro, agora é o neurocirurgião ou é o cirurgião ortopedista? uhum. Ou agora é o neuro ou é o psiquiatra?". O paciente não tem essa obrigação e às vezes acaba ficando meio perdido. E aí começa esse pingue-pongue que eu vejo muito isso na minha prática. Ninguém tá resolvendo e aí fala Uhum. assim: "Meu Deus, em quem eu vou agora?", Sim, né. E sim, não é responsabilidade do paciente sim. ficar sabendo em vários especialistas em quem ir, né. Perfeito. E Isso eu é acho que por importante. isso, né, assim, muito importante esse nosso trabalho aqui de realmente ensinar, Sim. assim, né, porque as pessoas não sabem, não têm obrigação realmente. Me lembrou até de um paciente que a gente tem em comum, enfim, né, estava com uma questão, né, assim, de tireoide, e aí estava sem um endocrinologista ali acompanhando, tinha muito tempo que não ia no endócrino, né. E eu falei: "Bom, a gente precisa então de um, né, de um bom endócrino, enfim, né, de você, enfim, vamos, enfim, recuperar esse vínculo para você ter ali um acompanhamento", porque já era um paciente que tinha anos de acompanhamento anterior, né, com endócrino, e já estava um tempo ali e deixou de lado. E aí precisava ver aquela tireoide. Na mesma consulta, aí o paciente trouxe: "Ah, Bruna, porque eu também tô sentindo isso, aí eu também tô com uma dorzinha no estômago, tem uns diezinhos e tem não sei o quê". Eu falei: eu acho que eu tenho que marcar um gastro". Eu falei: "Olha, sim, talvez você, enfim, tenha que marcar um gastro, mas você tá sentindo mais alguma coisa? Você tem alguma outra coisa?". "Não, é só uma dorzinha às vezes que vem". Falei: não, tudo bem". Juntou ali, eu acho que umas 3 queixas, e aí, né, aí foi aí que eu orientei, falei assim: "Olha, talvez, né, assim, eu acho que esse exemplo traz, assim, pra gente de forma, enfim, bem prática, assim, né, mais concreta, assim, dessas situações, assim, do dia a dia, porque eu acho que tem muita gente ouvindo a gente, assim, que vai falar assim: "Nossa, é exatamente o que aconteceu comigo e eu tô". E aí esse paciente, assim, ele teria que fazer um agendamento com 2, 3 especialistas, né, já estava ali passando por mim, porque ele já estava em acompanhamento ali por um quadro depressivo, já estava estável, enfim, mas a gente estava ali em acompanhamento, então ia precisar de mais 2, 3, né, assim, outros médicos. E aí foi quando eu falei: "Olha, você conhece, assim, algum bom clínico, assim, né, um bom médico de família?". Falei: "Ah, não, médico do posto". Ela não, e é isso, porque às vezes tem paciente que, todo mundo tem, né, assim, direito e acesso ao SUS, mas tem muitos pacientes, muitas vezes, que estão já acostumados, por exemplo: "Ah, não, vou pelo médico do plano, ou vou pelo médico, particular", e só vai no posto para tomar vacina, por exemplo, né, Uhum. quando vai. Deveriam ir, hein, tem que tomar vacina, hein, gente, vai vacinar. Mas acaba não indo, fala assim: "Não, porque não, é o médico do po". E aí eu expliquei, né, assim, para esse paciente que, né, a importância. Eu falei: "Olha", né, aí falei tipo assim: "Olha, marca com a Silvia, né, assim, pra ela vai te avaliar, nã expliquei tudo". E aí o paciente depois voltou e falou assim: "Bruna, eu nunca fui num médico assim, porque ela perguntou de um monte de coisa e ela". E é isso, né, e depois a gente tá trocando, assim, sobre esse caso, você falou assim: "Não, eu vi, isso, aquilo", tinha colonoscopia, por exemplo, que já estava na época de fazer ou de refazer, enfim. Então vários outros pontos, assim, né, em relação a esse cuidado de prevenção mesmo, de acompanhamento, que esse paciente estava, né, perdendo ali, né, que eu, como especialista na minha área, né, gostaria de resolver todas as demandas dos pacientes, assim, de outros, mas é isso, ou a gente se especializa, quanto mais a gente se especializa, né, menos a gente, mais a gente perde dessas outras nuances mesmo, né, É, assim, e eu acho de que mesmo quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe sai sabendo tudo, e a gente precisa se especializar. É que o médico de família é um especialista, né, mas ele é um especialista num nível de atenção, na uhum, pessoa, consegue juntar, unificar todo o cuidado. E lógico que às vezes a gente precisa do especialista focal, né, uhum, que é que precisa de mais uma expertise numa coisa mais diferente, alguma coisa que a gente não consiga lidar, e tá sim. tudo bem. Mas, eu acho que é isso. Eu tenho muitos pacientes e é engraçado isso, porque, tem muito desconhecimento da medicina de família aqui no Brasil, né. E aí um paciente chega com uma demanda assim: "Ai, não, porque eu vou resolver uma demanda específica".
E aí, quando ele descobre que você faz tudo, ele fala assim: "Nossa, mas me economizou tempo". E aí, Exato. por exemplo, um paciente que precisa ir em 3 médicos diferentes. Aí Uhum. os 3 médicos, cada um vai pedir um exame Sim. diferente que não tem nada a ver, assim, não vai na base da coisa, aí tem que fazer os 3 folhas de exame de Uhum. médicos diferentes, Uhum. começa a ficar uma bagunça, ninguém unifica esse cuidado, Exato. e acaba ficando meio bagunçado. E os médicos estão fazendo certo, eles estão fazendo o papel É, deles, e né. é isso que eu ia falar, assim, mesmo com bons especialistas, né, porque, assim, Exatamente. tem essa questão também, porque, assim, pensa assim, uma pessoa comum tem o trabalho dela, e às vezes a pessoa tem filho, tem sei lá o quê, tem as atividades, então, assim, aí para um dia para poder ir numa consulta com um especialista. E aí vai, aí sai dali da consulta e tem, sei lá, um remédio para tomar, um exame para fazer. Aí já é um dia para marcar ali aquele outro exame. Aí as pessoas têm muito isso: "Ai, vou fazer ai, doutora, não, eu vim aqui porque, eu marquei aqui com a senhora, mas eu marquei também todos os outros médicos, então tô na época de fazer, assim, todos os exames". Aí a pessoa marca, assim, tem uns 5 especialistas ali que ela marca, e ela vai fazendo mas é isso, é um mês, muitas vezes, se for uma pessoa, assim, muito: "Não, vou fazer tudo direitinho", é isso, são várias consultas, que aí são vários dias, às vezes, de trabalho que você perde, idas e voltas. Isso a gente tá falando, assim, ainda que fique tudo bem, que seja só esse prejuízo, quando são bons profissionais que estão acompanhando, né. E é isso, nem sempre é, mas vamos supor que sejam bons profissionais, é isso, né, é isso que a gente tá falando, dessa descentralização ali, né, de ter muita gente, cada um olhando para o seu, né, e por mais que a gente troque ali com outro colega, não ter esse olhar mais central, né. E aí, voltando um pouquinho no que a gente, né, do que você falou, assim, né, em relação a essa questão, né, do médico de família ser um especialista em atenção primária, que é algo comum, assim, né, pra gente, mas pra gente explicar. Esses níveis de atenção, né, assim, quando a gente tá falando de atenção primária, secundária, terciária, enfim, a gente tá falando, de que tipo de demandas, para as pessoas entenderem, e isso tem a ver até também com, essa questão que às vezes a gente fala de minha mãe e meu pai, eles falei: "Mãe, pai, se vocês estão ouvindo, vocês vão, né". Fica assim: "Ai, porque a Bruna não gosta que a gente vá na emergência por qualquer coisa", né, assim, porque eu falei assim: Uhum. Mas precisava ir na emergência por conta disso?". Porque isso são níveis de atenção diferentes, né, assim, dependendo do tipo de demanda. Então é para ir na emergência quando tem demandas, né, enfim. Mas é uma dúvida comum, uma confusão comum. E isso também, às vezes, os serviços de saúde, nos próprios médicos, né, reclamam: "Ah, mas esse paciente ele tá é uma queixa, por exemplo, para ele marcar na clínica da família e ele tá vindo aqui no plantão, mas tem muito a ver com isso que você tá falando, o paciente não tem se a gente não ensina o paciente quais são os níveis de atenção, ele não tem como saber. Ele precisa de uma atenção em saúde, um cuidado, e tem uma plaquinha lá que tem um médico atendendo, ele vai lá buscar o médico. Então, explica pra gente, assim, né, a diferença dos níveis de atenção. Eu acho que são coisas, um pouco diferentes. Lógico que existe os níveis de atenção ambulatorial, que Uhum. quando a gente precisa atender o paciente em consultório, eu já explico o nível de atenção primária, secundária e terciária, e tem os níveis de urgência e emergência, Isso. basicamente pronto-socorros, ou UPAs, enfim, que é quando o paciente precisa ir quando tem um risco de vida, Algo agudo basicamente. ali, né. Alguma coisa muito aguda que possa levar a um risco de vida. Uhum. E aí ele precisa ir no hospital descartar se é alguma coisa mais urgente, que precisa ficar internado, ou mesmo é alguma coisa mais aguda que precise resolver rápido Uhum. ali, ele precisa ir nesses níveis de atenção, né. Uhum. Agora, dentro do consultório, a gente tem níveis de atenção primária, secundária e terciária. Basicamente, o nível de atenção primária é esses 80% das queixas mais prevalentes da população. Uhum. Então vou dar alguns exemplos: pressão alta, diabetes bem controlada, problemas da tireoide, asma, contracepção, Uhum. corrimento, dor pélvica, exames de rotina, vacinação, ver todos os hábitos de vida, promoção de saúde. Toda essa parte é da atenção primária. Uhum. Atenção secundária é quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Então é uma dor de cabeça, por exemplo, que não está resolvendo com o remédio que você passou Tá. profilático ali no posto, ou o tratamento não está respondendo. Começou a ficar um pouco mais complexo, a gente não está conseguindo resolver no nível de atenção primária, vai para atenção secundária. Atenção terciária são doenças muito, muito raras, assim, Uhum. muito raras, e aí geralmente no âmbito do SUS, assim, no âmbito de atenção pública, geralmente seriam aqueles hospitais escola, que aí tem um Uhum. ambulatório, sei lá, de lúpus, ou Uhum. ambulatório da doença super, super rara. Sim. Então, são níveis de atenção um pouquinho da complexidade e da raridade que é a doença. Uhum.
atenção primária é tudo aquilo que é Que é mais comum. comum. Uhum, Exatamente. uhum, 80 um bom médico de família tem que ser um bom clínico, ele tem que saber muito de doenças mais comuns. Inclusive um pré-requisito para ser um bom médico de família é ser um clínico qualificado. uhum, E a gente precisa de a gente chega a resolver 80, 90% dos problemas de saúde. uhum, Isso é muito, né, e a gente resolve bem. E olha o paciente não só para aquela doença dele, como a gente olha para os problemas a saúde dele também, e é isso, aquela paciente que você falou, que ela foi por uma demanda de saúde, um problema de saúde. Eu falei assim: "Não, tá bom, mas como a gente vai resolver toda a parte da sua saúde? Tá precisando fazer exame de rastreamento, de uhum, check-up, como é que tá uhum, dessa parte?". uhum. E aí a gente vai conseguindo alinhar e não olhar só para um órgão, né, a gente olha aquele paciente como um todo, todos os cuidados que ele precisa de saúde, né.